Paz e graça, irmãos. Combate espiritual direto. Nós estamos vendo sobre o combate espiritual. Nós já vimos sobre o combate espiritual indireto. Tá? Você que pode aí e quer acompanhar, puxe o vídeo Combate Espiritual Indireto. Como eu disse aqui, o tema é longo, é extenso. Então dividimos em alguns pontos diferentes, em alguns vídeos, tá? Combate espiritual indireto, nós já vimos. Nós estamos vendo esse aqui falando sobre o combate espiritual direto. Direto. É aquele combate espiritual onde o inimigo nos ataca diretamente, tá? No caso, primeiro ponto, Pedro. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, de modo nenhum o Senhor vai morrer na cruz, vai sofrer. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, para que me serves de escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Está repreendendo Satanás que estava ali em Pedro, espiritualmente falando. Então foi um combate espiritual direto. Foi um combate espiritual direto contra a vida de Jesus, tá? Então existe esse combate espiritual quando pessoas diretamente nos atingem, influenciadas por forças demoníacas, malignas, com intenção maligna mesmo de nos magoar, diretamente falando, da nossa cara, falando palavras para nos rebaixar, para nos entristecer, para nos destruir. Combate espiritual direto. Você viu aqui Pedro dizendo, usado pelo inimigo: Jesus não pode morrer, Jesus não vai morrer, tem compaixão de ti mesmo, Jesus. E Jesus o repreende na cara, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, tá? Que não conhece os mistérios de Deus. Amém? Um outro caso está aí, ó. O inimigo usa Judas. Lucas 22, versículo 3. Usou Pedro e também usa Judas. Lucas 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Amém? Então quer dizer, entrou Satanás também em Judas Iscariotes, e foi e o vendeu por 30 moedas de prata. Quer dizer, o traiu. Judas o traiu, Judas o vendeu. Combate espiritual direto, traição, nos fere, nos machuca, nos aniquila, nos arrebenta. São combates espirituais que nós enfrentamos. Pessoas que traem nossa confiança, pessoas que traem a nossa índole, pessoas que traem a nossa amizade, tá? A nossa aliança, o nosso relacionamento. Então a traição, combate espiritual direto. Judas o trai. Perceba isso. Pedro o ataca, tentando desanimá-lo a cumprir o que ele veio fazer. Judas o trai. Perceba bem. Um outro caso é em Mateus capítulo 4, versículo 4. Você vai ler aí, você vai ver a tentação de Jesus. É muito conhecida essa passagem. O diabo vem diretamente e o começa a tentar. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que é isso? Combate espiritual direto. O diabo tenta o derrubar, tenta o fazer sair do foco. Você vê que o diabo tenta aí. Eu creio que não foram somente aquelas 3 tentações, mas foram durante 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia vai citar apenas 3 casos, quando o diabo pede para ele transformar a pedra em pão, depois fala para ele se jogar do penhasco, sempre usando a referência das Escrituras, e depois diz para ele: se prostrado me adorares, darei toda a glória do mundo, todo o reino do mundo. Então ele foi o quê? Ele foi tentado. Isso é um combate espiritual direto. O diabo ali cara a cara com ele. Às vezes nós passamos por isso.
por tentações diretas, para que a gente venha negar a nossa fé, negar a nossa comunhão com Deus, negar a nossa fidelidade para com Deus, como o caso de José também no Egito, quando a mulher de Potifar o tenta e quer se deitar com ele, ele foge e ela fica com o manto dele na mão. Então, quer dizer, combate espiritual direto. Nós temos esse tipo de combate que tenta nos destruir, nos afligir, nos colocar para baixo. Mas no nome de Jesus, e orando e jejuando, nós venceremos também o combate espiritual direto. Que Deus venha te dar força, que dá mais entendimento, para que você venha vencer os combates espirituais diretos que há na sua vida. Amém? Esse é um ponto interessante e vamos continuar falando mais sobre isso. Deus te abençoe e lembre-se, combate espiritual direto. Amém? Eu espero ter acrescentado na sua vida. Deus abençoe.